Shalom, shalom, querido irmão, querido amigo que está linkado conosco nesta manhã, ou a você que vai estar se expondo a essa palavra em um outro momento. Bem-vindo ao nosso ambiente de culto, ok? Segundo domingo do ano, né? E estamos aqui para ouvirmos aquilo que Deus tem para nos falar nessa manhã. Amém? Nós vamos estar meditando, lendo o Salmo 100, que diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Neste salmo, o salmista nos convida, né? Nos ensina aqui a gratidão ao Senhor. Gratidão, porque aqui ele diz no verso 3, saibam que o Senhor é Deus. Então, gratidão não só pelo que Deus fez, pelo que Deus faz e pelo muito que Ele fará, mas gratidão por quem Ele é, o Deus soberano, o Deus majestoso, o Deus poderoso, o Deus absoluto, o Deus digno de toda honra, de toda glória. Amém? Então, nós devemos ser sempre agradecidos ao Senhor pelo cuidado que Ele tem para com cada um de nós, pelo amor que Ele tem para com cada um de nós, e teremos motivos muito mais que nós poderíamos citar aqui para sermos agradecidos ao Senhor por quem Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. Amém? Que possamos estar aqui hoje nos expondo a essa palavra maravilhosa que pode transformar as nossas vidas. Amém? Vamos estar orando e depois estaremos ouvindo um cântico antes do irmão Júnior estar com a palavra. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Te somos gratos, ó Pai, porque estamos reunidos nesta manhã para cultuarmos a Ti, o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Tu és poderoso, Tu és majestoso, Tu és excelso, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e toda a nossa adoração. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Senhor, clamamos a Ti nesta manhã, que Tu venhas estar falando, Deus, ao mais profundo do nosso coração, ó Pai. Todos nós que estamos aqui para nos expormos à Tua palavra, Senhor nosso Deus. Declaramos que temos o nosso coração aberto e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, vem estar falando no mais profundo do nosso ser, ó Pai, do nosso coração. Dai-nos, ó Deus, revelação da Tua palavra, Senhor, e que possamos, ó Deus, realmente meditarmos naquilo que Tu tens para nós nesta manhã. Esteja abençoando, Senhor, ao nosso irmão Júnior, ó Pai, que vai estar trazendo a palavra. Que ele seja, Deus, um mensageiro Teu, que ele seja, Deus, um instrumento em Tuas mãos a falar, ó Deus, aquilo que Tu queres, ó Pai, trazer a cada um de nós, ó Deus. Louvado, bendito sejas o Teu nome, abençoe, Deus, o decorrer deste culto e tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, que possamos estar realmente
aqui não para mais um culto, não para mais uma mensagem, não para estarmos assistindo a esta mensagem, assistindo ao nosso irmão Júnior trazer a palavra, mas que possamos estar aqui realmente meditando, refletindo naquilo que o Senhor tem para nos entregar esta manhã através do seu servo. Amém? Esteja com a sua Bíblia aberta, né, acompanhando os textos, e também com o seu caderno, anotando, né, aquilo que vai nos chamando a atenção, né, para que possamos refletir, não só agora nesse momento de culto, mas levarmos para o decorrer dessa semana, para estarmos meditando na palavra, aprofundando na palavra. Amém? Que Deus esteja abençoando a cada um de nós nesse momento. Estaremos agora ouvindo um cântico e logo após o nosso querido irmão Júnior vai estar nos trazendo a mensagem. Amém. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, Senhor. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, tu és digno, Senhor, majestade. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, Senhor, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Aleluia, Senhor. Eu quero te louvar, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Em adoração a ti, Rei dos Reis. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, oh majestade. Meu prazer é te dizer,
Te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: ó Jesus, te amo, Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, nós te amamos, Senhor. Aleluia. Bendizemos o teu nome, Jesus. Exaltamos o Senhor. Aleluia. É o nosso prazer te dizer, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos. A tua igreja te ama, Senhor. A tua igreja te ama. Venha sobre nós, Senhor. Aleluia. Venha sobre os irmãos, os queridos dessa terra, Senhor. Venha sobre nós. Com poder, com autoridade, com graça, com unção. Venha sobre nós, Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma semana para estarmos juntos, compartilhando e ouvindo e absorvendo aquilo que o Senhor tem nos direcionado, aquilo que o Senhor tem nos tratado e aquilo que Ele tem falado ao meu coração, e eu queria compartilhar com vocês mais uma semana. É um complemento da semana passada, né? Não é a continuação do texto, mas está dentro daquilo que o Senhor tem trabalhado ao meu coração, e creio que possa ser edificante para o corpo de Cristo, edificante para os irmãos. Amém? Então, queridos, trazer uma reflexão simples, mas eu creio que é um direcionamento, né? Nós estamos no início do ano, um direcionamento também para as nossas vidas, um direcionamento para esse ano. Amém? Então, queridos, é algo que o Senhor subiu ao meu coração já há um tempo, e eu tenho estado em cima disso aqui também. Na verdade, uma pergunta, e eu quero começar fazendo essa pergunta, e eu quero que você pegue a sua Bíblia, que você também anote, como a Eliana falou, para que vocês tenham essas reflexões, amém? Que o que tem dominado a sua mente? O que tem dominado a minha mente? O que tem dominado os meus pensamentos? Por que eu pergunto isso e por que isso subiu ao meu coração? Por quê, querido? Aquilo que tem dominado a nossa mente, aquilo que tem dominado a sua mente, os seus pensamentos, aquilo que tem nos dominado o nosso coração, é exatamente o que vai nos direcionar. O que tem nos dominado é exatamente aquilo que vai nos moldar e que vai moldar as nossas decisões, as nossas ações no nosso dia a dia e no decorrer desse ano. Então eu pergunto, o que tem dominado a sua mente? Tenha ciência disso, que é exatamente o que tem dominado a sua mente, o seu coração, o seu anseio, a sua busca, aquilo com que você tem mais buscado e se colocado. Isso vai direcionar você durante os seus dias, durante as suas decisões, durante aquilo que você tem que fazer. Certo? Nós precisamos discernir isso. Você precisa discernir aquilo que tem dominado os seus pensamentos. Porque isso vai moldar você, isso vai moldar as suas decisões, isso vai moldar os seus caminhos no decorrer dos seus dias. Certo? Então, nós precisamos nos discernir, nós precisamos nos analisar, parar e analisar, de fato, o que tem nos moldado, o que tem nos dominado, o que tem direcionado os nossos caminhos, as nossas buscas, as nossas decisões no nosso dia a dia. Amém?
Porque, queridos, não resta dúvidas de que nesses anos, mais do que outros, o Senhor tem nos chamado para a sua intimidade. Jesus está voltando. Não resta dúvidas. Não há dúvidas. Quanto mais os dias passam, mais perto ele está. Então, nós precisamos discernir isso. Por quê? Porque as nossas decisões nos direcionarão. E nós precisamos aprender. Nós precisamos discernir por onde nós estamos caminhando e aquilo que tem nos dominado, aquilo que tem nos moldado. Amém? Ele está voltando e tem chamado os seus para estar com ele. Marcos, capítulo 3. Eu não vou ler porque esse não é o texto base, mas eu quero só citar Marcos, capítulo 3, versículos 13, quando Jesus vai chamar os discípulos, ele sobe no monte, ele chama para ele, para estar com ele aqueles a quem ele quis, para depois os enviá-los. Então, ele chama os discípulos para estarem com ele, para depois enviar. Amém? Então, o primeiro chamado, estar com Jesus. Nós vimos isso na semana passada. A minha intimidade, o Senhor tem me chamado cada vez mais para estar com ele, junto dele. Amém, querido? E eu creio sim que nesses anos em que nós caminhamos, nesses anos de pandemia, o Senhor nos parou de verdade, porque nós estávamos com muitas coisas, nós nos preocupávamos com muitas coisas, e não falo só de coisas extras, mas também relacionado ao ministério, relacionado ao serviço ao Senhor, nós tínhamos muitas coisas. Mas eu creio sim que ele parou a sua igreja num momento para que nós pudéssemos analisar se de fato aquilo que nós estávamos fazendo tinha um propósito. Se de fato daquilo que nós estávamos fazendo era ele quem tinha mandado fazer. Ou se nós só estávamos no automático, correndo e fazendo porque nós tínhamos que fazer. Amém? E eu creio que nesse tempo em que nós corríamos tanto, fazendo coisas, nós perdemos um lugar. Nós esquecemos um lugar no Senhor. Então, eu creio sim que Ele está nos chamando de volta a esse lugar. Amém? Há um lugar nele. Há um lugar de estar com Ele. E um homem que ansiava e que sabia que lugar era esse, que clamava por isso, era Davi. Amém? Então, eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e abra lá no Salmo 27, nós vamos ler no versículo 4 e versículo 5. Amém? Salmo 27, versículo 4, verso 4 e verso 5. Amém? Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. E eu quero ler, queridos, numa outra versão. Na Bíblia, a mensagem diz assim: peço ao Eterno uma coisa, apenas uma coisa, que eu possa viver com Ele em sua casa durante toda a minha vida. Ali contemplarei a sua beleza e estudarei os seus pés. Esse é o único lugar calmo e seguro neste mundo turbulento. A fuga perfeita para bem longe da agitação. Amém, querido? Então,
Davi ansiava por algo. Davi buscava por algo. Então, eu quero fazer algumas breves, simples e pequenas reflexões com vocês em cima desse texto. E a primeira delas, uma coisa pedi. Uma coisa. Uma coisa. O que é que eu aprendo quando ele diz uma coisa? Pedi. Foco. Uma coisa. Queridos, nós vivemos num tempo de turbulência. Nós vivemos num tempo cheio. Nós vivemos num tempo onde há muitas vozes. Onde todo mundo fala. Onde nós ouvimos tudo. A tecnologia avançou nesses 2 últimos anos. Coisas que era para ter avançado em 10, ela avançou agora em 2, 3 anos. Então, tudo praticamente globalizou. Nós temos acesso a tudo hoje na internet, então nós ouvimos tudo do mundo todo, são muitas vozes, todo mundo fala. Tempos conturbados, tempos de dificuldade, tempos de aperto financeiro, aperto de trabalho, perda de trabalho. Então a nossa mente é conturbada nesse tempo, querido. Isso gera em nós uma ansiedade do que vai vir, do medo do futuro, do amanhã, do que nós esperamos, do que acontecerá. E quando isso gera ansiedade é medo do futuro. Né? Mas na eternidade, Deus é. O passado ficou, o futuro não tem, o presente hoje. Na eternidade é hoje, Deus é agora. Tudo é presente. Então, muitas coisas estão na nossa cabeça. Muitas. Então, nós temos um pensamento conturbado, nós não conseguimos parar, nós não conseguimos analisar, nós não conseguimos discernir, porque tem muita coisa, muitas vozes na nossa cabeça. Mas eu aprendo com Davi, ele pede uma coisa. Uma coisa eu peço. Quando nós ouvimos muitas vozes, queridos, você já experimentou isso? Quando você senta, talvez até para ler a Bíblia ou para fazer qualquer coisa que você precisa se concentrar. A sua cabeça não para de tanta coisa que nós ouvimos, de tanto problema que nós ouvimos, do que nós achamos que vai acontecer amanhã, ou daqui a uns anos, daqui a uns meses. Nós estamos preocupados já com o fim do ano, com daqui a 6 meses, e nós não conseguimos parar para ouvir o que de fato é necessário se ouvir. Uma coisa, peço. Na semana passada nós ouvimos isso. Uma coisa. Lá em Lucas 10, quando eu citei, Lucas 10, 41, 42, quando Jesus diz a Marta, Maria, Jesus chega na casa de Marta e Maria. E Marta vai fazer muitas coisas. E ela reclama porque Maria está sentada ouvindo quem? A Jesus, ouvindo as suas palavras. E Marta reclama, Senhor, não te importas que ela não venha me ajudar? Jesus olha para ela, Marta, Marta, estás ansiosa e cansada, fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Maria estava ouvindo a voz do Senhor. Então, queridos, eu aprendo uma coisa, foco. Nós precisamos de foco nesses dias. Nós precisamos discernir aquilo que é importante. Aquilo que, de fato, nós devemos ouvir. Nós precisamos ser seletivos na nossa mente, analisar, parar e focar. Foco. Se nós não tivermos foco nesses dias, nós vamos nos perder com muitas coisas. Nós não vamos, de fato, concentrar naquilo que é importante.
uma coisa é necessária. Uma coisa, pedir ao Senhor. Foco. Amém? A primeira delas, foco. Foco no que precisamos, de fato, focar. Amém? A segunda coisa, querido, e a buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Buscar. Ação. Davi pede algo ao Senhor, mas ele não fica parado. Ele pede uma coisa, mas ele vai buscar essa coisa. Atitude de busca ao Senhor. Atitude daquilo que ele pediu ao Senhor. Ele pediu e foi fazer aquilo que lhe cabia fazer, que era buscar. Então, uma atitude. Nós não podemos ficar sentados achando que vai... não, vou esperar acontecer, Jesus já voltar e... Não, querido. Uma coisa. Buscar gera uma ação. Você pede a Deus, Davi pediu uma coisa, focou e foi buscar. Isso não só com ele, com tudo, queridos. O que você for fazer, você foca e você tem que fazer. Nós temos que nos levantar, fazer ação, atitude de buscar ao Senhor. Amém? Atitude de ir ao Senhor. E aqui, nesse momento em que li a buscarei, levantou uma reflexão no meu coração em relação à busca ao Senhor. E eu quero trazer essa reflexão para você agora. O que tem motivado a sua busca ao Senhor nesse tempo? O que tem motivado a minha busca ao Senhor? O que está lá dentro do meu coração? Por que eu busco ao Senhor hoje? Qual é o motivo de eu ir até o Senhor? Qual é o motivo de eu fechar a porta do meu quarto e orar? O que tem me levado para dentro do meu quarto orar? Ou se não tem me levado, ou o que tem me levado a ler a Bíblia? Ou o que tem me levado, Senhor, eu vou te buscar? Ou o que tem motivado o seu coração a buscar ao Senhor? Qual o motivo de você ir à busca do Senhor? As necessidades da vida, as necessidades que aparecem, as necessidades básicas da nossa vida, os desejos pessoais de realização, ou a busca por simplesmente querer conhecê-lo, ou a busca por simplesmente amar ao Senhor. E isso te motiva até aí, a ir até Ele. O que tem motivado a sua busca nesses dias? Por quê, querido? Por que isso subiu ao meu coração? Porque a nossa vida de oração, ela é basicamente rodeada, ou a nossa vida de devocional, de leitura, ela é basicamente rodeada em cima daquilo que nós precisamos ou sentimos. Em cima das nossas necessidades. O que me motiva a ir ao Senhor são necessidades. Então, eu oro quando eu estou ruim, eu oro quando eu estou doente, eu oro quando eu preciso de dinheiro, eu oro quando eu preciso trocar o carro, eu oro quando eu preciso viajar, eu oro porque eu estou numa situação complicada. Não que seja errado, mas se nós só oramos por isso, quando isso vem à tona, a nossa motivação de buscar ao Senhor, no meu ver, na minha concepção, ela precisa ser ajustada. Porque, entenda, querido, Jesus nunca negou milagre. Todo mundo que vinha a ele curava, ele expulsava demônios. Mas quem ia até ele por de fato amá-lo? Maria. Maria ia até ele porque amava ele.
amigos de Deus, o que falamos semana passada. Então, queridos, o que tem te motivado a buscar ao Senhor? E é isso que o Senhor quer. É isso que Deus quer, amigos. Deus quer trazer para Ele de novo. Deus quer que você o busque porque você o ama. O que motiva aí para o seu quarto orar ou ler a palavra é o amor a Ele, é querer conhecê-lo. É para crer naquilo que Ele diz. Falamos semana passada, João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, Pai, Deus único, Criador, e a mim, a quem Tu enviastes, Jesus Cristo, e a vida eterna é esta, conhecê-lo. Então, o que tem nos motivado a buscar ao Senhor? Eu só leio a Bíblia quando eu preciso, eu só busco quando eu preciso. Nós precisamos ajustar a nossa motivação de busca ao Senhor, intensificar a busca a Ele. Amém, queridos? Intimidade. Nós não temos outro caminho nesses dias. Nós não temos para onde ir nesses dias. Nós não temos. É conhecer o coração do Pai. É conhecer o Filho. Sermos amigos do Espírito Santo, amá-lo, até que isso seja a primeira coisa e das únicas em que nós, de fato, vamos focar. Amém? Então, queridos, atitude de busca, dedicação ao Senhor. Amém, querido? Dedicação ao Senhor. Terceira reflexão que eu queria trazer. Continuando o versículo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Morar na casa do Senhor. Queridos, Davi, quando ele escreveu esse salmo, era um momento em que ele estava fugindo. Ele estava se escondendo de seus inimigos. Depois você lê todo o salmo com calma. Todo o salmo. Mas era um momento conturbado. Para pensar. Davi, rei, obrigações de rei, tomar conta de um reino, de um lugar, de uma nação, de pessoas, julgar e ainda agora se preocupar com o inimigo que está fugindo do reino, se esconder. A cabeça de Davi. As preocupações em volta de Davi, todo o turbilhão em que Davi estava, ele consegue escrever isso aqui. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Davi, em meio a isso tudo, ele consegue parar, olhar e focar nisso. Uma coisa, eu peço, Senhor. Uma coisa que eu vou buscar, que eu possa morar na tua casa. Morar na casa do Senhor. Servir ao Senhor. Davi servia ao Senhor. Davi amava servir ao Senhor. O serviço de Deus para Davi não era pesado. Davi queria estar na casa do Senhor todos os dias. Davi não se cansaria de estar na presença de Deus. Em dia nenhum, Davi não se cansaria de servi-lo, de adorá-lo,
Em meio a tudo, Davi consegue falar: Senhor, eu quero morar na sua casa todos os dias. Isso era um anseio do coração de Davi. Se nós formos olhar no Salmo 26, é só voltar um Salmo, no versículo 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Se formos no Salmo 23, querido. Abre lá no Salmo 23. Versículo 6, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, apesar de tudo, o coração dele ansiava estar na presença de Deus. De morar na casa do Senhor todos os dias, ideia de eternidade, nunca se cansaria de estar ali diante do Senhor e servi-lo no seu tempo. Não cabe, queridos, na ideia. E aqui vai outra reflexão. Como pode alguém que anseia o Senhor, como nós abrimos a boca para falar, e claro, eu trago para o pessoal, como nós abrimos a boca para falar: Senhor, eu anseio por ti. Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero estar diante de ti. Como nós, Senhor, eu quero a eternidade. Senhor, eu quero que o Senhor volte. Volta logo. O que tem motivado a esperança da vinda de Cristo também no nosso coração, querido? Qual é a motivação de Cristo voltar? A nossa motivação, por que nós queremos que Cristo volte? É para acabar com os nossos problemas, para acabar com a nossa vida dura e ruim? Ou nós queremos que Jesus volte porque o amamos? Porque nós queremos a sua face? Porque, queridos, entenda algo que eu vou falar agora. Não cabe para nós uma pessoa que diz ansiar pela eternidade, mas que na terra não anseia por conhecer ao Senhor. É que é entediante ler aquilo que desvenda o reino de Deus, o qual nós viveremos para sempre. Se é entediante adorá-lo, se é entediante fechar a porta do nosso quarto e ficar lá com ele. Se nós não temos paciência para ouvir a sua voz e nos relacionar com ele. Como nós ansiamos uma eternidade, que vamos passar a eternidade conhecendo ao Senhor, nos relacionando com ele, se agora isso é entediante para nós. Se nós não fazemos, se isso não motiva o nosso coração, se a nossa busca por ele não é motivada porque de fato queremos conhecê-lo, como nós ansiamos querer ficar com ele, só para acabar com o nosso sofrimento, ou se de fato nós o amamos e nós queremos que ele volte, porque nós queremos ver a tua face, porque o amamos. Não cabe na minha concepção, e de novo eu trago para o pessoal, uma noiva que não se interessa pelo seu noivo. Uma noiva que não se interessa pelo dia do casamento. E algo que me veio, que subiu, que noiva não se interessa pelo noivo. Uma noiva que se casa por interesse. Uma noiva que busca aquilo que o noivo pode proporcionar materialmente. Ela não se interessa pela pessoa do noivo. Ela se interessa pelas coisas do noivo. Então, ela não se interessa em conhecê-lo. Ela não se interessa em se relacionar com ele. E nem em amá-lo. Porque ela, de fato, não ama. Ama o que ele pode proporcionar agora. Materialmente. Queridos, isso precisa estar muito claro no nosso coração. Nós precisamos discernir isso nestes dias. O que nos motiva à vinda de Cristo?
Nós, como noiva, igreja de Cristo, corpo de Cristo, o que nos motiva, de fato, estar com Ele? Isso precisa estar ajustado, querido. Davi queria, olha, nós vamos continuar. Uma coisa pedi ao Senhor: a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? E aqui eu trago uma quarta reflexão. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Para contemplar a formosura do Senhor. Contemplação. Aqui eu queria chegar, querido. Lá no início, quando eu falei que nós tínhamos perdido um lugar, nós tínhamos esquecido de um lugar, e que Deus estava nos trazendo de volta, é para um lugar de contemplação. Quanto tempo faz que nós não contemplamos o Senhor? Quanto tempo faz em que nós não fechamos nós nos isolamos para contemplar a sua beleza, para contemplar a sua majestade, para contemplar a sua verdade, para contemplar a sua formosura, para contemplar os seus olhos de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, para contemplar o seu poder, para contemplar as suas misericórdias, o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua criação. Quanto tempo faz que não contemplamos? Nós nos esquecemos de parar e contemplar o Senhor. E Davi ansiava por esse lugar. Uma coisa eu peço: Deus, uma coisa, que eu possa estar na sua casa todos os dias e contemplar a sua formosura. Queridos, contemplar, o que significa contemplar? Olhar muito tempo e com atenção. Meditar profundamente. Fixar os olhos em alguém ou algo com admiração. Nós precisamos voltar para esse lugar. Querido, contemplação. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Aquilo que eu falei lá no início, que tem dominado a sua mente, o que você tem fixado os seus olhos o dia todo, o que você tem pensado o dia todo, aquilo que você tem pensado, meditado o dia todo, vai diretamente moldar as suas ações, moldar os seus caminhos no seu dia a dia. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. O que você e eu temos contemplado. Isso vai nos moldar. Se nós contemplamos o Senhor, as maravilhas de Cristo, a sua verdade, a sua justiça, a sua graça, o seu amor, o seu poder, o seu perdão, as suas misericórdias, isso nos moldará. E Davi, nesse momento em que ele estava fugindo, ele sabia disso. Davi só queria Deus, Davi só queria o Senhor, ele não se cansaria de contemplar o Senhor. Ele amava o seu Deus. Ele amava. Então, queridos, nós perdemos esse lugar de contemplação, de buscar ao Senhor por quem Ele é, de falar, Deus, o Senhor é maravilhoso, de parar na presença dEle e contemplar, querido, como eu contemplo ao Senhor. Nós precisamos conhecer a sua palavra. Leia.
Leia quem Jesus é, as suas misericórdias, a sua graça, o seu amor. Mas se eu não leio, se eu não vou aqui, como eu vou contemplar? Se eu não sei nem o que eu estou contemplando. Leia Apocalipse. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, querido. O que é Apocalipse? A revelação de Jesus. É Apocalipse. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A revelação de Jesus Cristo. Então, no versículo 12, ele diz o quê? E virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. A revelação de Cristo glorificado. Agora, a Bíblia é a revelação de Cristo, de todo o plano, de quem Jesus era, é e será. Vamos voltar. Então, um lugar de contemplar o Senhor, para que nós possamos nos tornar. Davi diz, contemplar o Senhor e aprender no seu tempo. Contemplar, queridos, vem antes de aprender. Eu contemplo, aprendo. Por quê? Entenda. Eu posso passar uma vida inteira aprendendo sobre Deus, mas nunca experimentar dele. Eu posso passar uma vida inteira lendo, mas nunca experimentar. Nunca ser moldado por isso aqui. E eu vou ficar só na letra. E a letra mata. Contemplação vai nos moldar, querido. Quando nós contemplamos a santidade de Deus, nós paramos para contemplar, meditar sobre a santidade de Deus, sobre aquilo que lemos sobre a santidade, o que é. Pergunta a Deus. Aprender aqui, queridos, é perguntar, é investigar no original. Na raiz da palavra, no original, como vamos estudar, é perguntar. É saber de Deus. E quando nós contemplamos, nós vemos a santidade de Deus, nós vamos contemplar, nós vamos meditar em cima da santidade de Deus, saber como é, descobrir Deus. E nós, enquanto estamos contemplando, maravilhados na santidade, na graça, isso vai nos moldando, o Espírito vai nos moldando naquilo que nós contemplamos. Né? Tem uma palavra, Salmo 115, acho que é Salmo 115, 8, que diz: tornem-se iguais a eles, todos os que o fazem. O adoram. Fala do quê? Dos ídolos que são feitos de ouro, de madeira, de pau, de pedra, que tem olhos, mas não veem, que tem boca, mas não falam. Tornem-se iguais a ele. Aqueles que fazem. Então, queridos, contemple ao Senhor. Volte para esse lugar. Vamos realinhar as motivações de busca a Ele. Eu aprendo aqui o que tenha foco no Senhor. Esquece outras vozes. Isso eu não estou falando que você não vai ouvir pessoas, que você não, mas tenha como prioridade a voz dele. E tenha uma atitude de busca ao Senhor.
de busca em contemplá-lo, em conhecê-lo, em querer saber quem ele é, em ter a revelação real de Cristo, de Deus, do seu coração. Davi queria isso em meio a tudo que foi, toda confusão que Davi estava. Ele consegue parar e falar uma coisa: eu pedi ao Senhor. Eu vou buscar. Em meio a tudo, Deus, eu quero morar na sua casa para sempre, todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. A versão que a gente leu tal que é aprender aos pés dele. Contemplar. Nós perdemos esse lugar de contemplação, nós nos preocupamos com tantas coisas de fazer. Nós esquecemos de parar e contemplar ao Senhor. Uma coisa só é necessária, Marta. Maria escolheu a melhor delas. Amém, querido? Então, o Senhor está nos chamando de volta. O Senhor quer fazer em nós primeiro. Tudo aquilo em que nós aprendemos do Senhor, em que nós contemplamos e nos toca e nos molda e nós experimentamos, que passa por nós, vai gerar vida. Deus quer nos tocar, nos marcar com toda essa contemplação da sua justiça, da sua santidade, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, para que isso se manifeste através de nós. Em contemplação, em conhecê-lo, em estar com ele, em amá-lo. Deus deu uma ordem. Ouça, Shema Israel, teu Deus é o único Deus. E Deus dá olha só que engraçado, Deus dá uma ordem de amá-lo. Ame, pois, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ame. Uma ordem de amar ao Senhor? Uma ordem para amar, quando nós lemos lá em, se eu não me engano, é 1 Coríntios 13, que fala do amor. Nós entendemos que o amor é livre, o amor é... E Deus manda Israel amar primeiro. Por quê? Porque ele sabe que se você não estiver amando ele, querido, você vai amar outra coisa. E Deus sabia que se Israel não amasse, Israel ia amar outra coisa. Israel se desviou com os deuses das nações em que eles estavam. Dos filisteus, dos amonitas, eles não amaram o Senhor. Então Deus dá uma ordem: ame a mim, porque eu sei que se você não me amar, você vai amar outra coisa. Então é algo prioritário, querido. Ame ao Senhor com toda a tua força, todo o seu entendimento, com tudo que temos. Ame ao Senhor. Contemple-o. Queira estar na casa, e casa do Senhor não fala de igreja, templo construído. Casa do Senhor, querido. Casa do Senhor, quando nós vamos ver casa aqui no original, eu não sei se eu anotei, deixa eu olhar aqui. Eu anotei aqui, morar na casa. É uma palavra bait em hebraico. E uma das variações é corpo humano. Outra variação é interior. Fala da casa de Deus. A casa de Deus é o quê? Amigo, fecha a porta do seu quarto e vai contemplar a Deus na casa. Templo, santuário, no tabernáculo de Deus. Nós somos tabernáculo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Há um caminho livre de contemplar. O véu foi rasgado. Casa de Deus.
Amém, querido? Nós precisamos contemplar e aprender. Uma coisa não está longe da outra. Nós não podemos ficar só na letra, no conhecimento humano. Nós precisamos que Deus nos toque com isso para poder se manifestar. Amém, queridos? Amém? Então, queridos, são reflexões que o Senhor nos traz para alinharmos agora. Vamos alinhar as nossas motivações de busca ao Senhor. Vamos alinhar as nossas prioridades. Amém? Vamos alinhar. Então, querido, nós estamos num momento turbulento, nós estamos em um momento de muitas coisas. Eu não sei o que você está passando, mas o tempo que você tiver, desacelera o pensamento, desacelera a cabeça e foca em uma coisa: pedir ao Senhor. Esteja na casa de Deus e contemple a Ele. Vamos nos deixar ser moldados pela contemplação de quem Ele é e aprender dele aos seus pés. Vamos nos realinhar nesse início de ano. Nós não sabemos o que vem pela frente, nós sabemos, mas não da maneira que vem. Amém? Esse é um lugar. Por que eu falo que esse é o lugar que nós temos? O único lugar. Porque ele continua no versículo 5. Olha que maravilha, querido. Porque, vamos ler de novo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Ah, meu amado, no dia mau, ele vai me esconder no seu pavilhão. Uma coisa eu pedi, uma coisa eu estou buscando, contemplando ao Senhor, aprendendo dele, porque no dia mau, ele me esconderá no seu pavilhão. Ah, meu amigo, Davi estava fugindo e Davi sabia disso. Momento de adversidade, no dia mau, ele vai te esconder no seu pavilhão. E o mais bonito, querido, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. No oculto do seu tabernáculo, querido, o oculto, a palavra da raiz hebraica seter, lugar secreto, esconderijo secreto, no lugar mais particular da casa. No lugar mais íntimo da casa, do tabernáculo, onde nenhum estranho podia entrar. Ah, meu filho, no dia da adversidade, estou contemplando ao Senhor, aprendendo dele. No dia mau, ele me traz para dentro do seu tabernáculo. Para dentro, ele me esconde no lugar mais íntimo dele, onde ninguém entra. Proteção. No lugar mais íntimo com ele, com o Senhor. No dia mau, no dia da adversidade, ele nos esconderá. Então, queridos, nesse tempo de adversidade, tempo daquilo que nós não sabemos como virá, mas se eu conheço, se eu contemplo, no dia da adversidade, ele me trará para o lugar e mais bonito. Me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Me colocará sobre uma rocha. Quem é a rocha da nossa salvação? Aonde os nossos pés serão firmados nele.
Ele nos colocará firmados nele, na rocha, no dia da adversidade. Então, queridos, nós precisamos voltar para esse lugar que Davi ansiava. Nós precisamos voltar para um lugar de contemplar o Senhor. Voltar para um lugar de amar a Ele acima de todas as coisas. Realinhar o nosso coração com o dele. Realinhar as motivações de busca a Ele. Amá-lo. Uma coisa é necessária. Uma coisa. Amém, meu irmão? Então, que você tenha essas reflexões, essas perguntas ao qual nós fomos tratando aqui. E que nesse início de ano nós possamos nos realinhar nesse lugar de Deus. Nesse lugar que Ele está nos chamando, para que possamos passar, prosseguir diante daquilo tudo que se apresentará a nós nesse ano e nos que virão. Possamos estar nesse lugar, firmados nele, escondidos nele, no mais oculto, no mais íntimo do seu coração. Amém, meu irmão? Então, que essa palavra fique no seu coração. Leia o Salmo todo. Amém? O Salmo 27, leia o Salmo 27 todo. Amém, querido? Leia o Salmo 27 todo. Leia esses 2 versículos com calma. E ore ao Senhor para que Ele traga aquilo que precisa ser realinhado. Se a busca Ele precisa ser realinhada, as motivações precisam ser reajustadas. Então, que Ele reajuste agora, para que possamos caminhar nesse ano debaixo da Tua presença. Amém? Debaixo da Tua proteção, debaixo do propósito dEle, debaixo da Tua provisão. Amém, queridos? E possamos de fato amá-lo, com tudo que temos, com tudo que somos, como Ele assim nos deixou. Amém, meu irmão? Então, eu quero orar nessa hora. Eu quero pedir ao Senhor para que Ele nos traga para esse lugar. Amém? Então, feche o seu olho aí comigo. Vamos orar. Se coloque diante da presença dEle agora. Se coloque diante dEle. Lembre-se, o véu foi rasgado. Amém? O caminho está aberto, está acessível. O seu coração está lá. Ele quer que os filhos estejam lá e conheçam o seu coração. Amém? Pai querido, Tu és maravilhoso. Pai, a Tua palavra é maravilhosa. Como podemos aprender e, através do Teu Espírito, adquirir sabedoria para todas as estações a qual passamos. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Muito obrigado por esses ensinamentos. Muito obrigado porque o Senhor nos dá chance. Muito obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam dia após dia. E todo dia, toda manhã, uma nova chance de estarmos diante de Ti. Muito obrigado pelo Teu perdão, pela Tua graça. Muito obrigado por Jesus Cristo, pelo sangue derramado naquela cruz que nos purifica, que nos limpa de todo pecado, que nos liberta dessa prisão,
e que nos faz andar acima dele, em dependência do Senhor. Pai, nesse momento, eu quero te pedir para que, se nós perdemos, Deus, esse lugar de contemplar o Senhor, esse lugar, Pai, de estar ali olhando para Ti, de estar aos Teus pés aprendendo de Ti, de deixar que essa palavra, de deixar que o Teu caráter nos marque e nos molde. Se nós perdemos esse lugar, Pai, se nós estamos com tantas coisas na nossa mente, se nós estamos com tantas coisas, Pai, que nós não conseguimos parar, Deus nos coloca no lugar correto agora. Traz, Senhor, agora em evidência aquilo que o Senhor não nos mandou fazer de fato. Ensina-nos, Senhor, agora a remir o tempo, a de fato fazer aquilo a que o Senhor nos determinou, que é propósito do teu coração para nós. Senhor, nos coloca no lugar correto. Coloca o nosso coração agora no lugar correto. Pai, ajusta as motivações agora, as motivações de buscá-lo. Pai, as motivações de ir até o Senhor, as motivações de oração, as motivações de leitura da tua palavra, as motivações de servi-lo. Realinha e reajusta o nosso coração agora, Deus. Nós não queremos, Pai, estar enganados achando que estamos fazendo algo, trabalhando para Ti sem que o Senhor tenha mandado. Ou então, Pai, talvez estamos trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, mas sem conhecê-lo. Sem de fato ter experimentado e provado de Ti. Sem de fato, Senhor, termos sido marcados pela revelação de Cristo, pela revelação do Teu plano perfeito, pela revelação de quem Cristo é. E se a nossa prioridade hoje não é amá-lo, se a nossa prioridade hoje não é o Senhor, Pai, que o Senhor nos reajuste agora. Que o Senhor nos reajuste agora a nossa mente. Pai, que todas as vozes na nossa mente, na mente dos meus irmãos agora, que não vêm de Ti, que estejam, Pai, perturbadas agora, Pai, todas as vozes que causam confusão, Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus, que sejam cessadas. Que toda ansiedade seja cessada agora, em nome de Jesus. Pai, nos dê um lugar de contemplação. Nos dê um lugar agora, Pai, de fato parar, de desacelerar, para que possamos ouvir a Tua voz. Para que possamos, Pai, estar aos Teus pés e aprender de Ti. E contemplar a Tua formosura. Porque no dia mau, porque no dia da adversidade, Pai, nós estaremos seguros no mais íntimo do Senhor. Nós estaremos seguros em Ti. Estaremos com os nossos pés fixados na rocha, porque o Senhor nos guardará. Então, Deus, que essa palavra entre no nosso coração, que desça ao Espírito, que essa palavra seja revelada, que toque em nós, Deus. Para que esse ano possamos andar de acordo com aquilo que o Senhor determinou acerca de nós. Possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou como propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? O Senhor, de fato, possa trabalhar essa palavra e fazer frutificar no seu coração. Amém?
Ouça agora um cântico, adore ao Senhor, fique na presença dEle. Amém? Adore ao Senhor nesse momento. Eis que a hora vem,
Amém, querido. Glória a Deus. Muito bom poder compartilhar aquilo que o Senhor tem trazido no meu coração com vocês, servir na mesa do Senhor. E eu espero que a palavra de Deus ela toque o seu coração e que o Espírito faça aquilo que lhe aprouver. A palavra de Deus não volta para ele vazia, ela produzirá aquilo pela qual ela foi determinada. Amém? Eu queria abençoar a sua vida. Não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de comentar, certo? Não esqueça de curtir aí, para que a palavra suba e corra àqueles que precisam, aqueles que o Senhor determinou. Amém? Que alcance mais pessoas, que toque mais pessoas. Amém? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal da igreja. Amém, querido? Então, estenda a sua mão onde você está. Eu quero abençoar a sua vida nessa hora. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Yahvé, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja com todos vós. Amém? Amém, querido? Deus abençoe. Tenha uma semana na presença de Deus, uma semana abençoada. Fique com Deus. Amém.